Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Eu quero te convidar para inscrever-se no nosso canal, a curtir e a compartilhar as nossas reflexões. Inscreva no canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, A Palavra de Deus Cura 3395. E o título da nossa reflexão é Andando Diferente. O nosso texto base está no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, onde diz assim o texto: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jizreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Nessa nossa reflexão, nós vamos apresentar Mefibosete, neto de Saul e filho de Jonatas, uma pessoa que, assim como há muito de nós, teve a sua vida completamente transformada e, infelizmente, por causa de alguém para pior. Quantos de nós já passamos por situações, por pessoas, porque causaram em nossas vidas, no curso do nosso destino, situações graves. A Bíblia ela vai nos dizer que, aos 5 anos de idade, uma notícia trágica mudou o curso de sua existência na vida de Mefibosete. Nós poderíamos até achar que a morte de seu pai e seu avô em combate, isso seria não apenas uma má notícia, mas poderíamos compreender que esse fato, sim, teria grande influência para que pudesse mudar o curso da vida de Mefibosete. Mas infelizmente, o destino teria mais algumas surpresas ruins para a vida desta criança. A Bíblia, ela conta que a babá de Mefibosete, em meio a seu desespero, ao ela tentar protegê-lo, mas ao realizar isso na pressa e por um descuido, a sua babá, aquela que tinha toda a responsabilidade sobre a vida desta criança, sobre a vida de Mefibosete, e é exatamente por um descuido, ao deixar cair e por causa deste acidente, ele acaba ficando coxo, ele acaba ficando aleijado, ele acaba ficando manco por toda a sua vida. E quantos de nós, meus irmãos, já não entregamos algo ou alguém que nos pertencia, ou nós mesmos também já não dependemos de alguma pessoa, que depositamos toda a nossa confiança. E ela mesmo se dizendo profissional, ela mesmo se apresentando uma pessoa sendo responsável, habilitada no que fazia, nos causaram, assim como a babá fez na vida de Mefibosete. Em nossas vidas já fizeram problemas e danos sérios. Mas o problema desta enfermidade na vida de Mefibosete, ela não foi um problema que poderia passar por alguns dias. O dano, o prejuízo que o haviam causado, isso seria, infelizmente, não por apenas alguns dias, mas sim para o resto da sua vida. E quantos de nós também não amargamos situações causadas em nossas vidas, em nossa caminhada, assim como foi na vida desta criança, por toda nossa vida. E o que acontece na vida de quem teria um futuro cheio de planos, um futuro cheio de promessas, se vê tudo fugindo, tudo frustrado em um simples momento. E o que lhe fora provocado a partir deste evento, ele, Mefibosete, não apenas andaria diferente fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente, carregando marcas que impactariam toda a sua trajetória. Em nosso texto bíblico, temos alguns detalhes que precisamos explorar, como a exímia atenção. O número 5, o qual era a idade desta criança, de Mefibosete, ele possui na simbologia hebraica, mais precisamente na gematria, ele é a 5ª letra do alfabeto hebraico, e esta letra se chama Resh, que simboliza porta, e também tem o seu significado como graça. No entanto, podemos nos questionar como é possível que, em meio à graça de Deus, Mefibosete tenha passado e andando a mancar. Como em meio à graça de Deus, ele, como a muitos de nós, paramos em lugares como Lodebar,
como em meia graça, que tem um lugar como Lodebar, um lugar que tem o seu significado, lugar sem pasto, lugar sem a palavra de Deus. Essa história, ela nos ensina que, mesmo em meio às nossas limitações e dores, Deus está nos conduzindo para um propósito maior. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu quero te convidar a crer que o nosso Deus tem um projeto muito maior para cada um de nós. Creia, o projeto de Deus é maior. Ainda que eu não possa, ainda que eu esteja impossibilitado, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mesmo em nossas deficiências, creia, mesmo na sua dificuldade, mesmo em sua insuficiência de agir em alguma coisa, Deus está agindo. Assim como o milho, quando triturado, produz a farinha melhor, assim como a uva, quando amassada, pisada, possui um bom vinho, e a oliva, quando triturada, produz o azeite, do mesmo jeito, da mesma forma, assim também é a vida de cada um de nós. Para cada um de nós, nos será necessário passarmos pelo processo para que alcancemos uma vida melhor. E desse texto podemos extrair algumas lições. A primeira lição que podemos tirar, o primeiro aprendizado que aprendemos com o nosso texto é que as quedas, as dificuldades e as diversas traições que passamos e passaremos, elas não possuem autoridade em nossas vidas em definirem o nosso destino. Creia, meu irmão, tudo que você passou, as dificuldades, as traições, elas não possuem autoridade para definir o seu destino. Deus tem o controle de tudo. Mefibosete não teve culpa em sua queda. Ela aconteceu por causa do medo e do desespero de sua ama, de sua babá. Diante de uma tragédia, da mesma forma, muitas quedas em nossas vidas são frutos de circunstâncias fora do nosso controle. Talvez você até tenha caído em áreas de sua vida por algo que não foi culpa sua. A queda de Mefibosete fez com que ele andasse diferente, mas não impediu de ser alvo da graça de Deus. Ainda que as quedas gerem marcas, o nosso Deus, ele tem todo o poder em redirecionar o seu, o meu, o nosso caminho. A Bíblia vai dizer, em Provérbios 24:16, diz: o justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. Ei, eu quero dizer que você não vai ficar prostrado. A segunda lição, o segundo aprendizado que podemos extrair com o nosso texto é que a graça de Deus, ela opera mesmo em nossas limitações. O texto da nossa reflexão, ele diz que Mefibosete passou a andar mancando, o que pode simbolizar limitações que carregamos ao longo da vida. É assim como o mundo nos vê. Ninguém quer andar como o cristão. Para o mundo, o andar, o caminhar, a vida do cristão, ela é feia. O andar, o caminhar da vida cristã é desengonçada, é fora de moda, é quadrada. No entanto, o número 5 da idade em que Mefibosete, no momento do acidente, isso aponta que para a graça de Deus, o favor imerecido. Estou fora de andar do mundo, estou fora da moda, mas caminho de acordo com a graça e o amor de Deus. Estou fora da moda do mundo, mas estou sendo alcançado pelo favor imerecido do nosso Deus. A mensagem, ela é clara. Mesmo em meio à dor, Deus estende a sua graça para nos sustentar. Declare sobre sua vida: sustentados pela graça de Deus. Você pode estar até andando diferente, com dificuldades, em meio a diversas lutas internas e externas, e diversas pessoas te derrubando, te tentando dar rasteira, te traindo. Mas é nesse seu caminhar que o nosso Deus, ele vai manifestar o seu poder em
em nosso favor. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A nossa terceira lição, o nosso terceiro aprendizado que podemos extrair do nosso texto é que o nosso Deus, ele tem todo o poder de nos tirar de Lodebar e nos levar para palácios. Lodebar, lugar onde Mefibosete foi morar, onde significa terra sem pasto, o lugar sem palavra. É um lugar que representa o abandono, é um lugar que representa escassez, é o lugar, Lodebar, que representa o isolamento. No entanto, a história de Mefibosete, ela não termina ali. Mais tarde, ele é trazido ao palácio do rei Davi, o que restaura e o convida a comer à mesa do rei com um dos seus filhos. Não importa se hoje você esteja em Lodebar, um lugar de dor, um lugar de vergonha ou de solidão, um lugar sem alimento espiritual. O nosso Deus já preparou o seu futuro, e o seu futuro, ele é o nosso Deus todo-poderoso para mudar a sua história para melhor. O nosso Deus é todo-poderoso para restaurar a nossa dignidade e nos fazer assentar à mesa como filhos. Salmo 113, versículo 7 e 8 diz: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com príncipes do seu povo. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 e 7 diz: O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também é ele que exalta. Havia um decreto de Davi que nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 5, verso 8, onde os cegos, os coxos, os aleijados não poderiam entrar em Jerusalém. Mas o nosso Deus, ele também usa o mesmo que deu a sentença de execução em tornar a fazer a inclusão. Aí Deus é aquele que faz a morte tornar vida, a fome, a miséria em fazer para mudar em prosperidade contínua. Ei, vem mudança de sentença em nosso favor. Mefibosete andava diferente, mas isso não impediu de experimentar a graça de Deus. A sua limitação física tornou-se em testemunho do poder e graça de Deus que redime e restaura. Hoje Deus nos convida, hoje o nosso Deus é Ele que nos convida a reconhecer que mesmo com nossas deficiências e completas dificuldades, Ele, o nosso Deus, Ele nos está conduzindo a algo muito maior, pois sempre será por Ele e para Ele todas as coisas. Eu quero te convidar a crer que, apesar de toda a luta, apesar de todas as dificuldades, Deus fará maravilhas. Deus fará maravilhas em nossas vidas. Não guarde em seu coração nenhum tipo de mágoa. Não guarde em seu coração ressentimentos, ódio ou mesmo rancor. Pois ainda que você esteja ferido, ainda que você esteja machucado e manquejando de ambas as pernas, a nós é apresentado o Deus que tudo cura, o Deus que tudo sara, Jeová Rafá. E a graça de Deus há de se manifestar na nossa vida. Eu finalizo aqui apresentando duas sinalizações. A primeira, lembra de quem feriu Mefibosete? Ainda que sem querer, ainda que na tentativa de ajudar, ainda que na tentativa de fazer uma boa ação, em socorrer. Hoje, nos dias atuais, ninguém sabe mais dela. Ninguém fala mais sobre ela. Ninguém sabe o nome dela. O tempo apagou a história dela. A segunda aplicação é que aquele que nos feriu, ninguém mais vai saber da sua vida. Ninguém mais vai saber da sua história. Mas assim como foi de Mefibosete, a nossa história, ela será contada por muitos e seremos exemplos a ser contado por muitas pessoas. Eu quero te convidar a crer que a
a minha, a nossa história, ela será motivo de superação. Assim como foi e se fez na vida dele, de Mefibosete, assim se fará e contarão a nossa história, com o final de mais que vencedor em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, se prepare. A sua história ela vai ser contada por muitos e será motivo de conversão a Cristo e motivação de fé e esperança somente em Deus. Enquanto quem te fez o mal, ninguém mais vai tocar no nome deles. Ficarão esquecidos. Terão seus nomes escritos em areias, em que o próprio vento apaga, enquanto o seu nome será escrito e firmado no livro de Deus, na rocha que é Cristo. Assim como Mefibosete sentou à mesa, a mesa ela fala de comunhão, a mesa ela fala de honra, a mesa ela fala de igualdade. O que um come, todos comem. O que o rei come, todos comeremos. E o nome de Deus será glorificado em nossas vidas. Amém? Se preparem para um tempo de honra. Se preparem em um tempo de mudança de vida para melhor. E o nome de Deus será glorificado. Amém, meus irmãos? Eu preciso aproveitar essa oportunidade que se abre e te fazer uma pergunta. Você está disposto a entregar suas limitações nas mãos de Deus? Você está pronto para sair de Lodebar e confiar que Ele, o nosso Deus, tem um lugar preparado na mesa para cada um de nós? Salmo 23, verso 5, nos faz lembrar que tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ei, meu irmão, diga um sim para Jesus. Eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus. Amém? E reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar a junto a orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que oramos na sua presença, nós te pedimos que perdoe as nossas ofensas, nossas falhas, nossos pecados, assim como perdoa daquele que nos tem ofendido. Te pedimos que o Senhor nos ensine a andar em sua graça, mesmo que aos olhos do mundo, o nosso andar, o nosso caminhar para Ele sejam estranho e diferente. Que os nossos passos sejam alegria aos seus olhos, Senhor, pois somente o Senhor transforma as nossas limitações e tem todo o poder para testemunhar a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia sobre cada um de nós. Muda a nossa vida, muda a nossa história para melhor e escreve o nosso nome no livro da vida. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero te convidar mais uma vez a inscrever em nosso canal, a curtir e compartilhar as nossas reflexões. Ative o sininho das notificações. A Palavra de Deus Cura 3395. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.